Bom, Campo Grande teve uma eleição acirrada que levou Rose Modesto, do União Brasil, para o segundo turno, tá? A candidata ficou em segundo lugar com 131.259 votos, acumulando 29,57% dos votos. Dia 27 de outubro, segundo turno. E eu recebo Rose Modesto no Balanço Geral para uma entrevista. Pode chegar, candidata Rose Modesto do União Brasil, agora ao vivo para todo o estado. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigão. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar com todos vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando neste momento. Bom, candidata, vamos ser 10 minutos para conversarmos, tá bom? Sim. E aí, vamos interagindo. Ainda não é uma entrevista, né, como a gente pode falar das considerações finais, mas é a primeira entrevista até o segundo turno, combinado? Combinado. Bom, começa a contar o tempo a partir da sua primeira resposta. Bom, candidata, a senhora vinha aparecendo em primeiro nas pesquisas e termina em segundo no primeiro turno. Sim. Isso te frustrou um pouquinho ou não? Não, de forma alguma, né? Toda pesquisa, ela tem aquela margem de erro que pode ser de 2 a 3 pontos. A minha diferença para a primeira, né, colocada a candidata Adriane, é uma diferença de um pouco mais de 1%. Então, eu estou bastante otimista. É importante a gente frisar aqui, Rodrigão, que quase 70% dos eleitores reprovaram a administração da Adriane, porque senão teriam votado nela. Essas pessoas querem mudança e vai ser com esses 70% praticamente que eu vou buscar dialogar com os eleitores do Beto Pereira, com os eleitores da Camila, com os eleitores do Beto Figueiró, com os eleitores do Luso, com os eleitores do Birajara, com esses outros 70% e até com os eleitores que não foram votar, né? Porque o melhor caminho ainda é escolher alguém e eu vou dialogar com todos esses eleitores e tenho certeza que nós vamos ter a maioria dos votos. Aliás, Rodrigão, eu vou dialogar com muita humildade até com o eleitor da Adriane e mostrar para eles que nós temos o melhor projeto para Campo Grande. Bom, candidata, há uma expectativa, né, do anúncio do Beto Pereira, que fica em terceiro agora, né, nessa última eleição. A senhora acabou de falar que vai correr também atrás dos votos dos eleitores dele. Há alguma especulação que a senhora feche essa parceria com o PSDB? Na verdade, Rodrigão, eu vou tocar, né, vou continuar tocando como eu fiz no primeiro turno. A minha preocupação nunca foi trazer os partidos, as siglas partidárias, né? E nem as lideranças maiores. Eu sempre respeitei todo mundo, mas eu sempre procurei fazer a minha vida pública baseada na minha história, na minha experiência, nas minhas ideias, né? Na minha história de trabalho prestado. Então, hoje, mais do que se preocupar em trazer partidos, eu quero é dialogar com o eleitor. Foram esses eleitores que me colocaram no segundo turno. Imagina você que eu disputei a eleição, Rodrigão, contra 3 máquinas. No primeiro turno, nós vencemos 2 máquinas, a máquina do governo do estado, a máquina do governo federal, que tinha a candidata Camila Jara do PT, e agora a gente tem a máquina da prefeitura para enfrentar. Eu vou enfrentar como essa máquina? Uma máquina que já sai aí com milhares e milhares, né, de servidores, de cargos comissionados, que eu falo com tristeza, porque às vezes nem o servidor quer ir para a rua balançar a bandeira, é um direito dele de não ir, porque ele trabalha na prefeitura, ele não é obrigado a ser cabo eleitoral, mas acaba virando. Né? Então, essa máquina que usa toda essa estrutura, nós vamos vencer com muita fé em Deus e com a força do povo. Candidata, a senhora fala no novo, né, que o Campo Grandense ele quer mudança. Só que a gente sempre também vai bater nas mesmas teclas: sim, asfalto, saúde, transporte público, mobilidade urbana, sim, construção, habitação. O que pode trazer de novo o teu mandato, caso a senhora seja eleita, por exemplo? O novo é o jeito de fazer. Eu vou dar um exemplo da saúde, né? Entra prefeito, sai prefeita, entra prefeita, continua do mesmo jeito. Hoje nós temos uma fila de 70 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia, um exame ou uma consulta e ninguém muda o jeito de poder baixar essa fila ou zerar essa fila de espera. Nós vamos fazer os mutirões. Quero falar aqui de propostas. Nós vamos fazer os mutirões das cirurgias, repactuando com os hospitais que já existem, até construirmos o nosso hospital municipal. Primeiro, nós vamos fazer funcionar os hospitais e os postos de saúde e UPAs que já existem, gente. O mutirão vai fazer com que a gente consiga entregar mais rápido esse resultado para a saúde, valorizando o nosso servidor público. Veja bem, nos últimos meses agora, e é importante que as pessoas não esqueçam, né?
Quantos meses o pessoal da enfermagem, Rodrigão, ficou em frente da prefeitura, de dia, à noite, na chuva, no sol, lutando por um direito que é deles, que é o direito da insalubridade. Então, valorizando todos os servidores e profissionais da saúde, fortalecendo o SUS. E com os mutirões, nós já vamos mudar o resultado na saúde pública de Campo Grande. Quando a gente fala de educação, priorizando algo que não dá mais para esperar. As EMEIs, as creches de Campo Grande, que hoje tem um déficit de vaga de mais de 8 mil crianças. Como é que eu vou mudar isso? Acabando as obras que começaram e não terminaram, que vai custar 30 milhões de reais. O recurso vai vir do próprio orçamento da educação, que não é pequeno, é um orçamento de 1 bi e 400 milhões. O problema é que foram deixando, né, para a última hora. E muita coisa acontecendo agora, Rodrigão, que me incomoda bastante, porque incomoda o eleitor. Obras nos 44 segundos, né, do segundo tempo, acontecendo de qualquer forma, sem planejamento. Quando se anuncia um hospital, você tem que falar certinho qual é o projeto, discutir com os órgãos de controle aí da saúde, que a gente viu que não foi debatido. Então, essas obras eleitoreiras é que judia, às vezes, do eleitor e tira, inclusive, a esperança e a confiança. O meu jeito de governar vai ser fazendo uma gestão eficiente, uma equipe técnica, porque eu não precisei e não vou precisar ficar loteando a prefeitura, a minha experiência de vida, os resultados que eu apresentei nos cargos que já ocupei. Então, eu estou pronta para poder fazer esse enfrentamento e combatendo a corrupção. Sabe por quê? Onde não tem transparência, e aí eu estou falando, né, de coisas que o Tribunal de Contas apontou, folha secreta que teve servidor, inclusive parente da própria prefeita, ganhando 80 mil por mês. A gente precisa acabar com isso. 386 milhões que ninguém explica para quem foi, quando foi, que poderia ter construído o hospital e entregue, no mínimo, mais 20 ou 21 creches em Campo Grande. Então, é contra tudo isso que eu vou lutar. Tenho certeza que tem aí quase 70% dos eleitores que não escolheram a Adriane, que quer mudança, e agora só ficou eu e ela. Não tem um outro nome. E nesse momento, a candidatura que representa essa mudança, porque eu nunca fui prefeita e não estou prefeita há quase 3 anos, que é o caso dela. Então, estou com muita esperança que esses eleitores vão compreender que nós representamos esse projeto da verdadeira mudança. Candidata, a gente vive num país, né, onde, infelizmente, a polarização ela está em alta, né? Sim. Ou é de esquerda, ou é de direita, ou é do centrão. A senhora foi atacada durante a sua campanha. Fake news, ali, né, o tempo inteiro. Que a senhora seria ligada ao partido, à esquerda. O partido da senhora, União Brasil, é um partido de direita. Centro-direita, isso e mesmo. O que a senhora fala sobre isso durante a sua campanha e agora para o segundo turno? Rodrigão, obrigada por você me dar essa oportunidade. Primeiro de dizer, essa foi a eleição mais difícil, tem sido a eleição mais difícil da minha vida e eu nunca vi uma eleição como essa em Campo Grande. Mesmo antes de disputar, eu já acompanhava as eleições aqui. Tanta mentira, tanta fake news. No dia da eleição, Rodrigão, soltaram 2 vídeos de fake news. Um pela manhã, no dia da eleição, contra mim, novamente, e um, pasmem vocês, logo depois do resultado das eleições, vídeo dizendo que eu estaria envolvida em crimes que eu nunca cometi. Gente, eu nunca fui denunciada, eu nunca fui condenada em crime algum, não existe nada disso. Desde a minha vida pessoal, Rodrigão. As pessoas aí, nessa gana, né, de pegar um voto mais conservador, querendo imputar a mim aquilo que eu não sou. Ninguém pode ter medo da verdade. Agora, a mentira a gente precisa combater. Então, discutindo sobre a minha vida pessoal, discutindo sobre a minha honra, discutindo sobre a questão da minha vida profissional, colocando em xeque a minha integridade nos cargos que já ocupei. Tudo mentira, tudo fake news e a gente precisa combater isso. Quando a gente fala da questão aqui, a Rose não é de direita. Veja bem, eu fui a única deputada aqui praticamente que votei o voto, né, auditável, o voto que traria a possibilidade do eleitor acompanhar como é que ele votou, né? Então, é muito importante dizer, que eu tive coragem de assinar a CPI contra o abuso de autoridade que estava sendo praticado pelo ministro Alexandre Moraes. Fui lá e votei. Eu votei quase que 95% das pautas com a direita, quando fui deputada federal. E nunca fiz campanha com Lula, por exemplo. O Lula é o presidente do Brasil. União Brasil, que é um partido de centro-direita, que inclusive tem um projeto, né, para 26. O Ronaldo Caiado hoje é o nosso pré-candidato, é o partido que eu sou filiada, que eu milito, que eu faço política e mesmo assim estão lá as fake news dizendo, eu sei dialogar com todo mundo, gente. Eu sei dialogar com a direita, sei dialogar com o pessoal da esquerda, do centro-direita, centro-esquerda. Aliás, a própria prefeita fez campanha
Para o deputado Vander Lobé, ela e o esposo dela, estão uns vídeos aí rodando na eleição passada. Agora tem que parar com a hipocrisia, né? Tem que entender que a eleição tem que ser feita de forma transparente, sem mentir, sem cometer crime, que é fake news. Sou uma mulher do diálogo. Quem for prefeito de Campo Grande precisa dialogar com o governo do estado, e eu sei fazer isso muito bem, com o governo federal, porque a cidade vai precisar dos investimentos para a gente poder concluir obras inacabadas há anos e avançar em outras pautas. Então, vamos fazer política falando a verdade e fazendo o debate sério que a população merece. Bom, tem alguns segundos finais, candidata, 54 segundos. Pode falar com o teu eleitor, então, de Campo Grande para o segundo turno. Eu quero agradecer primeiro, viu, Rodrigão? Obrigada a você que votou em mim, que ficou comigo, que acompanhou. A minha máquina mais forte foram vocês. Eu não tinha presidente do meu lado, nem ex-presidente, nem governador, nem ex-governador, mas eu tive Deus me dando toda a força, né, toda a resiliência, toda a sabedoria, e eu tive o apoio de vocês. Foi com o apoio de vocês que eu chego a esse segundo turno, praticamente com 30% de intenção de votos, e eu quero buscar você, os quase 70%, que não concorda com essa administração, que não concorda com a forma que a saúde está sendo feita, que não concorda com o transporte público que está sendo colocado à nossa disposição, que não concorda com a falta de vaga em creches, que não concorda com a dificuldade na área social. Eu represento essa oportunidade de mudança e quero pedir o teu voto para o 44 nesse segundo turno. Bom, tempo esgotado, candidata, te desejo boa sorte. E eu tenho um pedido, primeira promessa, para a minha audiência da Record aqui em Campo Grande. Se a senhora for eleita no domingo, no segundo turno, na segunda-feira, aí você conversa com a tua equipe de campanha, eu quero a senhora aqui no palco comigo para conversar conosco, tá bom? Compromisso feito. Ó, promessa, hein? Compromisso feito com você e com eles. Então tá bom, boa sorte. Muito obrigada, viu? Boa sorte e nosso encontro é amanhã na rádio. Amanhã na rádio. Na Até rádio, amanhã. tá bom? Até amanhã, muito Pessoal, obrigada. Rose Modesto aqui comigo ao vivo.